Nessa aula de agora vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de zonas de briga e, querendo ou não, que dá uma ênfase muito grande nas simetrias de zona, tá? Na aula de hoje eu vou te dar, alguns padrões, ainda assim continuando a aula anterior, para você tá pegando mais por regiões, saber o momento que cada região pode ser rompida, saber o momento que a região ela tá sendo muito boa para estar negociando. Então vamos estar fazendo agora uma continuação do conteúdo anterior para a gente finalizar essa parte de marcação, tá? E nessa aula de marcações, de zona de briga e de simetrias, tá? Eu não pude deixar de passar para você alguns dos períodos, alguns dos momentos que cada região ela pode ser rompida. A gente tem outros fatores que você vai aprender mais à frente quando uma região pode ser rompida também. Porém, nesse conjunto de análise que a gente está falando somente de marcações, a gente tem alguns critérios, alguns padrões que fazem a gente entender quando uma região ela já pode ser rompida, tá? O fim de uma negociação nessa região ela já pode ser interrompida. Eu vou estar te explicando um pouco desses conteúdos aqui nessa aula de hoje para a gente dar um complemento final nessa nossa aula de marcação, tá? Então, retirando um exemplo da frente do mercado, esse exemplo aqui realmente é da frente do mercado, tá? Para facilitar ainda mais o nosso conteúdo, a gente tem, assim como a aula anterior, como eu te falei, da nossa regrinha de 3 toques, que no caso é quando a gente tem 3 toques simétricos, a gente entende que a partir desses 3 toques, a gente já pode identificar que essa região ela é muito boa para a gente estar operando, é uma marcação boa, bem simétrica, sem deixar ruído para fora da região, sem tentar romper a zona. Quanto mais simétrica, melhor tiver esses 3 primeiros toques, melhor ainda assim fica a nossa marcação para estar pegando todos os outros padrões que você vai estar aprendendo posteriormente. Então, após você identificar esses 3 toques simétricos, você já pode começar a pegar tanto retração como reversão nessa região que você marcou. Afinal, a gente já tem uma marcação muito boa, bem simétrica, tá? E aí, querendo ou não, a gente tem que saber entender o momento que essa região ela já pode ser rompida. Querendo ou não, o mercado nunca vai ficar naquela região para sempre. Uma hora ele vai romper essa região, certo? Então a gente tem alguns pontos importantes, além de vários e vários outros que você vai aprender mais à frente, tá? Mas nesse sentido aqui de marcação, a gente tem uma regrinha de máxima de 8 toques nessa zona e ela já fica muito fraca para estar pegando negociações futuras, tá? Então no caso, a gente vai ter uma regrinha de 8 toques no máximo. Passou de 8 toques, ela já fica muito fraca, tá? No máximo 8 toques, você já vai ver que as velas começam a ficar muito curtinhas em cima da zona. Ela não vai começar a fazer uma retração ou uma reversão muito mais expressiva. Se você for parar para ver, essa zona aqui no passado, ela tá muito, digamos assim, virgem ainda, é uma marcação nova. Então, quando o mercado ele chega nessa zona, logo ele reverte e ele se distancia muito dessa zona. Voltou na região para negociar e logo ele se distancia. Voltou de novo, olha só a reversão expressiva. Então, é uma zona muito boa. Com o passar do tempo que esse gráfico ele vem negociando na zona, as velas começam a ficar muito pequena perto da região, ele não começa a mais ter o distanciamento. Então pode ser que essa zona ela já comece a ser rompida. E por isso que entra a nossa regrinha de 8 toques, tá? E como que vai funcionar? Após a gente ter identificado os 3 toques, você já começa a pegar tanto retração como reversão, dependendo da análise que você vai aprender também mais à frente. Porém, começou a chegar no 6º toque, no 7º, deixa essa região de boa, não precisa mais pegar. Você vai somente esperar o rompimento para também depois aplicar outros filtros que a gente vai aprender mais à frente, tá? Então, aplica essa regrinha, tenta identificar alguma zona depois para você ver que realmente acontece dessa forma. Então, no máximo 8 toques é o que a gente vai ter de limite para essa região começar a ser rompida. Posteriormente a isso, ela vai fazer o rompimento dessa região e ela vai realmente depois negociar com outras zonas, tá? E para você não tá pegando loss, tá? Nesse tipo de situação, no máximo de 6 a 8 toques no máximo já é o suficiente para você estar pegando, tá? Então após isso já esquece essa marcação, espera o mercado romper e filtre uma outra região por perto. Um outro ponto muito importante também que eu quero que você entenda é o momento exato para você estar pegando sempre retração ou reversão. Isso aqui é uma dúvida que muitos me perguntam, acredito que até uma dúvida tua, se você já tem tanto tempo no mercado, já deve saber como que funciona, mas se você é novo, não tem tanta
tá? Não tem tanto conhecimento assim com relação às regiões. Eu vou te passar um bizu muito interessante sobre isso. Então eu vou te passar um filtro para você entrar em zonas que estejam boas para pegar retração. O que é a retração? É quando o mercado ele toca nessa região, ó, digamos aqui a nossa zona simétrica que você marcou e você queira pegar para retração. A retração é o seguinte, é quando a vela ela chega nessa zona, ela toca e a gente entra para essa mesma vela, ou seja, para ela tocar lá em cima, ela retrair e terminar abaixo da nossa operação que a gente pegou de venda, que a gente quer que ela toque e ela retrai esse preço. A gente pega para a mesma vela, para retração. Para reversão é o seguinte, é quando a vela toca lá em cima, você pega uma operação de venda para o mercado descer e você joga a operação para terminar somente na próxima vela, ou seja, tocou nessa, o mercado ele tem que reverter a força no sentido contrário, tá? Então tem alguns macetes que você vai estar usando para pegar tanto para reversão quanto para retração. E nesse caso aqui, nada mais nada menos é a gente identificar o cenário, né, que a gente quer pegar. Se você gosta de pegar muito para retração, o cenário ideal que você vai ter que usar é pegar uma zona que esteja com bastante pavio na parte superior ou inferior. Se tem essa região de simetria que você marcou, você tem que analisar se as velas elas deixam bastante pavio. Então nesse caso aqui é um exemplo muito eficiente de retração na zona, onde o preço ele toca bastante nessa região e ele deixa muito pavio. Tá vendo só aqui na frente, ó, o tanto de operações que daria para ter entrado, querendo ou não, ele tocou na região de topo, retraiu várias e várias vezes, tá? Então, querendo ou não, a gente busca cenários que esteja propício pro operacional que você quer pegar, tá? Se você gosta de pegar retração, busque zonas que estejam realmente com muito pavio, porque só assim vai dar certo a tua retração. Nesse próximo exemplo que eu vou estar te mostrando, vai ser um exemplo de reversão também, que é o que eu tô acostumado a pegar cada dia mais no mercado, tá? Eu pego poucas e poucas vezes esses períodos de retração, porque não aparece com tanta eficiência, mas os de reversão sempre aparecem muito e eu vou estar te explicando nessa próxima aula, tá? Então aqui, ó, é um exemplo que eu utilizo bastante, atualmente tem ocorrido muito no mercado, principalmente não vejo tanto movimentação de retração em M1, pode ser que em M5 também tenha bastante retração, acredito, tá? Então você pode estar aplicando o mesmo filtro que eu tô te passando aqui, é a mesma coisa para M1, para M10, para M15, qualquer outro mercado que você opere, qualquer estilo de mercado que você for operar, tudo que eu tô te ensinando vai funcionar para qualquer gráfico, porque a gente tá usando a análise técnica, a análise gráfica, o price action, tá? Então é o básico, você pode usar em qualquer lugar essas movimentações que eu tô te ensinando. Então aqui nesse exemplo a gente tem, tá, uma marcação de simetria muito boa, que a gente indica também muita reversão, onde o preço toca e a próxima vela reverte, o preço toca lá em cima e a próxima reverte, ele tocou novamente e logo reverteu com a próxima vela. Então é uma marcação muito boa para a gente estar pegando para a próxima vela, ou seja, para a reversão do preço. Anteriormente o mercado também, eu não deixei tão grande aqui esse exemplo, mas é um cenário que deixa muita reversão, onde a vela tocou na zona aqui, ó, e a próxima reverteu aqui embaixo. Então desde lá de trás eu já tenho um filtro do que o mercado está fazendo. Essa região inteira, essa estrutura inteira, ela está sendo muito negociada para a próxima vela, ou seja, até quando ele rompe essa região, ó, veio aqui no rompimento, peguei para a próxima, finalizou lá em cima, tá? Aqui embaixo também nos fundos, reversão do preço, reversão do preço. Então, se eu opero bastante reversão, eu tenho que buscar padrões que estejam fazendo reversão para a próxima vela de M1 ou de M5, tá? Seja qualquer estilo de gráfico que tu opere. Então, nada mais, nada menos, é somente essa análise. Muitas pessoas perguntam para mim a questão de qual saber o melhor mercado para pegar retração, o melhor período que a gente pode encontrar para pegar reversão. É somente analisar o mercado, ver se aquela estrutura está pagando muita reversão ou retração. Se estiver pagando qualquer um dos dois, você entra para esse tipo de análise. É somente isso, não tem segredo, tá? Então não esqueça de aplicar tanto o filtro da aula anterior, tá? Que é no máximo 3 toquezinhos simétricos, a gente tem uma marcação muito boa, e não deixa de observar essa quantidade máxima de toques na região, que ela já fica muito propícia para fazer o rompimento. Aplica isso aqui direitinho, tá? E a questão do filtro de retração para reversão, para a gente estar pegando, é somente analisar o quadrante, o mercado, como ele está sendo. Se ele tiver muita vela expressiva com retração, é o momento certo de você pegar a retração. Se tiver com muita vela expressiva fazendo uma reversão do preço, é o momento certo para você pegar a reversão também, tá? Então na próxima aula também eu vou estar dando uma ênfase a mais ainda na questão dessas marcações, porque querendo ou não, uma pessoa dentro do mercado que não consegue encontrar boas marcações, ela não consegue fazer boas operações, querendo ou não. Muitas das vezes você entra numa operação e você vai ver, pô, velho, marquei uma região aqui que não tem nada a ver. Então uma boa marcação dentro do gráfico vai te dar boas
boas oportunidades também. E na próxima aula a gente continua falando sobre isso.